Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Este é um trabalho de Teoria da Computação com o professor Dr. Helder Rizon. Lema do bombeamento para linguagens livres de contexto, dos alunos Alex Weber, Marcos Moreto, Viviane Duarte Bonfim. Descrição formal do lema do bombeamento, extraído do livro do Sipser. O lema do bombeamento para linguagens livres do contexto. Se A é uma linguagem livre de contexto, então existe um número P, que é o comprimento do bombeamento, onde, se S é uma cadeia qualquer de A, de comprimento pelo menos P, então S pode ser dividido em 5 partes, ou seja, U, V, X, Y e Z, satisfazendo as seguintes condições. Condição número 1, para cada i maior ou igual a zero, u, v elevado na i, x, y elevado na i e z precisam continuar pertencendo à linguagem. 2. O tamanho de v e y devem ser maior que zero. 3. Vx e y, o tamanho de Vx e y deve ser menor ou igual a p. Entendendo o teorema do bombeamento. Então, como nós vimos antes o teorema, com algumas afirmações, e agora vamos entendê-las um pouco melhor. S é uma cadeia qualquer na linguagem, ou seja, S é uma string, essa é uma palavra que pertence a essa linguagem. O tamanho de S tem que ser maior ou igual a P. E também S deve pertencer à linguagem. Quando a gente for escolher uma string para ser bombeada, ela deve pertencer à linguagem. E P é o comprimento do bombeamento, o tamanho desse bombeamento. Precisamos ainda contemplar mais 3 condições. A primeira é, para cada i maior ou igual a zero, u, v elevado na i, x, y elevado na i, z, precisa continuar pertencendo à linguagem, ou seja, à medida que a gente for bombeando, para cada i, o resultado desse bombeamento precisa continuar pertencendo à linguagem. 2. V e y, o tamanho de v mais o tamanho de y devem ser maior que zero. Isto é, os dois deles não podem ser vazios. Um até pode, mas os dois não podem. E 3. V, x e y menor ou igual a p. Isto é, o tamanho de v mais x mais y é menor ou no máximo igual a P, que é o comprimento do bombeamento. Ressalta-se então que no lema, a nossa string, dividida em U, X, V, Y e Z, onde o X ou o Y pode ser a palavra vazia, porém não ambas, o que resulta em bombeamento não balanceado, como ocorre nas linguagens regulares, onde o Y não podia ser vazio. Comparativamente com as linguagens regulares, o duplo bombeamento balanceado é uma importante característica das linguagens livres de contexto. O exemplo desse duplo balanceamento é o a elevado na n, b elevado na n, sendo n maior ou igual a zero, e também a palavra e a sua reversa, w, wr, tal que w pertence a A e B estrela. Comparando as linguagens regulares, os formalismos regulares são capazes de expressar apenas bombeamentos sem qualquer balanceamento. Já os formalismos livres do contexto são capazes de expressar bombeamento balanceado 2 a 2. Ou seja, é possível controlar 2 condições. Porém, não é capaz de expressar um triplo balanceamento, como no exemplo a elevado a n, b elevado na n e n maior ou igual a zero. Vamos agora, então, aplicar o teorema do bombeamento.